Fala galerinha do nono ano, um prazer estar aqui com vocês, certo? Espero que todo mundo esteja acompanhando as nossas aulas. Se não estiver acompanhando, pessoal, passa a acompanhar, certo? E sempre, certo, vocês têm que fazer as perguntas pra gente poder tirar as dúvidas de vocês. Não esquece, desculpa, não esquece que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então a gente precisa que vocês façam as perguntas, tá? Então chegue sempre aqui, faz a pergunta lá no YouTube para a gente poder acompanhar. Tranquilo, galerinha do nono? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução sexuada, tá? E o desenvolvimento do embrião. É só mais resumido, como a gente vai aprender lá na primeira série, mas a gente vai entender a questão das etapas. Então quero que vocês prestem atenção aqui, acompanhem junto comigo, tá? Para ninguém ficar perdido, tranquilinho? Então vamos lá. Vamos primeiramente entender como é que funciona essa formação do embrião. Soltando a imagenzinha, então vamos lá. Então aqui, pessoal, nós temos, olha só, a questão do desenvolvimento. Essa etapa aqui nós chamamos, tá, de gametogênese. O que acontece nessa etapa da gametogênese? É a formação, por exemplo, do espermatozoide e também a formação do óvulo. Repara bem que na formação do espermatozoide, tá, você tem aqui a famosa espermatogônio, né? E nesse caso, uma célula 2N, como a gente tinha aprendido, tranquilo? E aqui você tem o processo da meiose, tá? Acontece as divisões, beleza? E aqui, ó, simplesmente o espermatozoide vai ter, certo, uma célula N, ou seja, lá com 23 cromossomos, certo? Porque no caso você recebe 23 cromossomos aqui, tranquilo? Depois nós temos aqui o ovogênese, também conhecido como ovogônio, né? Primeiramente você tem aqui, ó, a questão de célula 2N também da mesma maneira, tá? E aqui, ó, você ocorre a ovulação. E o que vocês têm que entender, pessoal, que a meiose 2 na mulher só vai acontecer depois da fecundação, tá, do espermatozoide. Então depois que ocorrer a fecundação do espermatozoide, aí que ocorre a meiose 2, tá? Dando ênfase a isso aqui. Então você tem que ter a ovulação para ocorrer a meiose 2. Na mulher, você tem a produção, por exemplo, dos glóbulos polares, tá? Esses glóbulos polares têm a capacidade, por exemplo, de nutrir o óvulo. Então ocorre a nutrição básica do óvulo, tá? Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Então, galerinha, logo depois que ocorre a questão, certo, do espermatogênese e ovogênese, nós temos a questão do desenvolvimento do embrião na reprodução sexuada. Então vamos lá. Primeira parte, pessoal, que nós vamos entender aqui, olha só, são as etapas do desenvolvimento do embrião. Você tem a segmentação, tá? Que aumenta o número de células, lá, processo também de clivagem, né? Você tem a gastrulação, que é o período da formação dos folhetos germinativos, tá? E você tem, no caso, as orgogêneses, que é o processo de diferenciação dos tecidos dos órgãos. Ou seja, são os tecidos que vão dar a formação básica a todos os órgãos. Tranquilo? Então você tem essas etapas aí. Mas vamos acompanhar, tá, cada uma das imagens aí que fala sobre a formação, ou seja, a questão básica desse desenvolvimento. Primeiro que nós temos aqui, pessoal, é a questão, tá, do blastocisto, ou seja, segmentação. Repara bem que você tem uma sequência de imagens, tá, que vai aumentando o número de células. Nesse caso, nós temos aí 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros e vai indo até 64 blastômeros, tá? Nesse caso, quando você tem o blastômero, os 64 blastômeros, você vai ter, por exemplo, a blástula, tá? Então você tem a mórula com 32 blastômeros e depois você tem a blástula com 64 blastômeros, tranquilo? E aí nós temos o que? Nesse caso, né, essa é a primeira fase que envolve o que? Que envolve a segmentação, tá? Então essa é a primeira fase que envolve a segmentação. Então, na segmentação a gente pode resumir o seguinte, que ocorre a clivagem, né, a formação da mórula e a formação da blástula, tá? Lembrando que a mórula vai ter 32 blastômeros, tá, no conjunto de células, e a blástula 64 blastômeros. Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Depois nós temos, no caso, na sequência aí, nós temos, no caso, a segunda fase, tá? A segunda fase é a gastrulação.
tá? O que é a gastrulação? A gastrulação dá a origem aos primeiros folhetos embrionários, tá? A ectoderme e a endoderme, tranquilo? Então você vai ter a primeira formação dos folhetos embrionários aqui, tá? Ectoderme, beleza? E a endoderme, tá? Endoderme, ectoderme, tranquilo? Então você vai ter a primeira formação, então ectoderme, endoderme e também, galerinha, ocorre a formação de um órgão primitivo chamado de arquéntero, o nomezinho estranho, né? Arquéntero, que é futuras cavidades digestivas que vão dar sua formação, tá? Então, ó, aqui você vai encontrar essa formação, tá? No caso da segunda fase, tranquilinho? Muito bem. Até o final aqui, pessoal, com essa formação da glástula, você vai ter o quê? Vai ter também a formação básica que envolve boca e ânus, tá? Que, por exemplo, o blastóporo, perdão, o orifício que pode ter a origem, que é a boca e o ânus, tá bom? Então você tem essa formação também. Belezinha? Muito bem. Depois nós temos, pessoal, a terceira fase. Terceira fase conhecida também como orgonogênese, tá? Orgonogênese, né? No caso, a neurulação, o princípio da formação do sistema nervoso central, tá? Que você tem um tubo nervoso aqui, tá vendo? E o embrião, que é com a formação do tubo neural, tá? Então ocorre também a questão do tubo neural, beleza? E aí, pessoal, o futuro sistema nervoso, a notocorda, tá? Tudo vai dar essa formação através do quê? Dos 3 folhetos embrionários, tá? E aí você vai ter a formação básica dos órgãos, certo? Toda a formação básica dos órgãos acontece nesse processo. Muito bem, galerinha, tá? É simplesinho, né? Não é muito difícil essas 3 fases, mas eu quero que vocês gravem aqui uma musiquinha bem simples que é para ajudar vocês, tá? A questão de lembrar as etapas. Então, olha só, todo mundo conhece aquela música lá, Cidade Maravilhosa, né? Muito famosa, Cidade Maravilhosa, tranquilo, né? Então, vamos uma musiquinha bem rapidinha para vocês poderem pegar. Então acompanha comigo, ó. É uma paródiazinha em cima dessa música para vocês poderem pegar, tá? Então, ó, moro lá, maravilhosa, cheia de divisão. Moro lá, maravilhosa, vai virar gastrulação, tá? Pegou? Então, ó, moro lá, maravilhosa, cheia de divisão. Moro lá, maravilhosa, vai virar gastrulação. Agora eu continuo, ó. Berço da vida e da neurulação, que vive no ventre da gente. És o altar das transformações, que multiplica alegremente. Então, moro lá, maravilhosa, cheia de divisão. Moro lá, maravilhosa, vai virar gastrulação, viu? Dá pra gravar direitinho aí, galerinha. Firme e forte, a aulinha é meio curta mesmo, mas na próxima aula a gente continua. Ah, tá. Lembrando, pessoal, que tem um exercício para os senhores, tá? Que a gente vai corrigir na nossa próxima aula. O exercício da página 300, tá pegando aqui o número da página, ó. Da página 363. Então vocês vão fazer o exercício da página 363. Na verdade, são 3 atividades só da página 363, tá? Na próxima aula nós falamos sobre os gêmeos, tá? Vamos citar sobre os gêmeos, sobre as características dos gêmeos. A gente vai acompanhar cada uma dessas etapas. Tranquilinho, 9º ano, belezinha. Volta direitinho na aula, grava a música de vocês pra gente poder lembrar depois, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fique com Deus.